Quando nós nos referimos a níveis de organização do corpo, podemos dividir o corpo em componentes microscópicos, que não são vistos a olho nu, e componentes macroscópicos, que são visualizados a olho nu. O menor componente do corpo é o mesmo do menor componente da matéria, no caso, o átomo. O átomo se une a outro átomo por ligações específicas, formando moléculas e macromoléculas, e essas macromoléculas podem promover a formação de constituintes celulares, como as macromoléculas que integram as organelas, citoesqueleto, membrana de célula, e aqui nós temos a menor unidade funcional, o átomo a menor unidade em quesito de tamanho e a célula a menor unidade funcional. Células de morfologia e função semelhantes se reúnem para formar tecidos. São 4 tecidos fundamentais: o conjuntivo, o epitelial, o muscular e o nervoso. E a junção de dois ou mais tecidos formam os órgãos. No caso aqui, ilustrado o estômago, que tem o tecido epitelial como um revestimento interno, o tecido muscular para formar a sua parede contrátil, junto do tecido nervoso para dar motilidade a esse estômago. Então, estômago, um órgão formado por vários tecidos. Então, essa definição é importante. O órgão é uma estrutura formada por mais de um tipo de tecido. Órgãos que têm a mesma organização funcional são unidos num sistema. No caso, os órgãos envolvidos com a captação, digestão, propulsão, absorção e excreção dos alimentos formam o sistema digestório. E esses sistemas vão se organizar para constituir o organismo. Quando estudamos um vaso sanguíneo, uma veia é um órgão. A veia aqui macroscópica, mas quando eu olho no microscópio, essa veia tem um tecido epitelial interno de revestimento chamado endotélio, formado por células pavimentosas, apoiado num conjuntivo, com mais tecido muscular liso, mais uma túnica adventícia, inervação para a parede muscular, para que esse músculo possa ter um vasoespasmo ou um vasorelaxamento, né? Então, essa veia é uma estrutura anatômica que está dentro da categoria de órgãos. A veia, no caso, é um órgão. Alguns órgãos, eles podem ser chamados de vísceras, órgãos que pertencem ao sistema digestório, respiratório, circulatório, urinário, genitais e endócrino. São órgãos que também podem ser chamados de vísceras, ou seja, a palavra víscera vem de viscor, viscoso. Víscera, no sentido geral, são órgãos relacionados diretamente com a manutenção da vida e perpetuação da espécie. Então, dentro desses sistemas, esses órgãos também podem ser chamados de vísceras. Um outro quesito é que toda víscera ocupa o paquímero chamado anterior. Paque, grosso, meros, parte. Então, um dos princípios de construção do nosso corpo é justamente o corpo ser formado por 2 grossos tubos. Um tubo grosso anteriormente e um tubo grosso posteriormente. Esse tubo grosso anteriormente, chamado de paquímero anterior, contém órgãos aqui dentro. Então, órgãos na cavidade nasal, na cavidade oral, no pescoço, tórax, abdômen, pelve. Esses órgãos que estão no paquímero anterior são órgãos relacionados com a vida e a perpetuação da espécie. Os órgãos do paquímero anterior são chamados de vísceras também. Já no paquímero posterior, nós encontramos os órgãos do sistema nervoso. E aí eu não posso chamar nenhum órgão do sistema nervoso de víscera por não se enquadrar nesses aspectos anatômicos.